RJ Interior. Olá, boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Veja os destaques de hoje. Acidente entre carro e moto deixa 2 pessoas feridas em São Pedro da Aldeia. E foi aberta a comissão para cassar o mandato do vereador de Rio das Ostras por suspeita de corrupção ativa. Consumidor foge do preço da carne bovina e o refúgio é o pescado. Cidades do interior do estado sancionam a lei que cria programa de promoção da dignidade menstrual. Aqui no estúdio vamos receber uma advogada que vai falar sobre isenção e tributação na venda dos absorventes e distribuição para o público feminino de baixa renda. Essas e outras notícias agora no RJ Interior. Ator? Um grave acidente foi flagrado na RJ 106 por uma câmera de segurança em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O motorista do carro utilizou as 2 faixas para fazer uma manobra e foi atingido por uma motocicleta. Veja só. O condutor do veículo preto seguia pela faixa da direita. A intenção era fazer o retorno. Ao cruzar as 2 pistas, a motocicleta se aproximou. O piloto, que seguia pela faixa da esquerda, não conseguiu frear a tempo e atingiu o carro. Tudo aconteceu em questões de segundos. O acidente foi na RJ 106, em frente a um posto da Polícia Militar, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. No local, esse tipo de manobra é proibida. O impacto da batida foi tão forte que o motociclista, de 51 anos, foi arremessado e o capacete se soltou. A moto ficou imprensada no carro. Os 2 veículos ficaram bastante danificados. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhado para o pronto-socorro da cidade. Já o motorista também ficou ferido, mas apesar do impacto sofreu ferimentos leves, foi atendido no local e passa bem. O local do acidente tem trânsito intenso e teve que ser interditado para a remoção dos veículos. Este instrutor de trânsito explica que o motorista do carro foi imprudente ao fazer a manobra. Isso mostra a importância das normas de direção defensiva, que elas devem ser aplicadas e que são nos centros de formação de condutores. E deve haver necessariamente uma conscientização em relação a esses tipos de coisas, pois o que ocorreu ali foi total imprudência do motorista, pois ele não fez a sinalização. Ele, se fosse ali permitido aquele tipo de retorno, o motorista poderia muito bem ir primeiro ao acostamento, observar ali através do espelho retrovisor, ou então, se necessário, olhar para fora para ver se realmente não estava vindo nenhum veículo, para assim poder fazer ali o retorno. A área em questão é de uso exclusivo da PM para acessar a rodovia Amaral Peixoto e o DPO em casos de emergência. O acidente poderia ser evitado se o motorista fosse mais à frente e procurasse um retorno mais apropriado para a condição em que a via estava. Aquele local ali não existe nenhum tipo de sinalização permitindo ali você fazer o retorno. O espaço é pequeno e, como a gente trata aí de uma rodovia, o trânsito é mais rápido. Um jovem de 21 anos, identificado como Daniel Alcântara Santos, morreu afogado na tarde de ontem na Lagoa do Lagomar, em Macaé. Segundo informações, ele teria ido para o fundo da lagoa e não conseguiu retornar para as margens. Ele foi puxado para o fundo e 1 hora depois o corpo apareceu boiando. O jovem Daniel era natural de Salvador e o corpo foi removido para o ML de Macaé.
O Corpo de Bombeiros alerta os banhistas quanto ao banho de praia, cachoeira e lagoa e que procure local onde tenha salva-vidas. E foi aberta a comissão para cassar o mandato do vereador de Rio das Ostras, Vanderlan Moraes da Hora, por suspeita de corrupção ativa. Alex Maia conta os detalhes pra gente. Durante uma sessão plenária de ontem, por 10 votos favoráveis, 2 contra e 1 ausência, a Câmara Municipal decidiu abrir uma comissão processante para avaliar o requerimento. A comissão tem até 90 dias para concluir os trabalhos. Esta situação se arrasta desde agosto deste ano e houve a destituição do vereador Vanderlan da presidência da Câmara. O afastamento da presidência foi após o vereador Vanderlan e um fiscal da saúde municipal ter gravado um suposto áudio parlamentar oferecendo propina para que ele agilizasse a aprovação de serviços de exames que ainda não haviam sido realizados e oferecia ainda uma comissão por estes serviços. O áudio vazou pelas redes sociais a ponto de chegar a Draco, que é o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, que está investigando o caso. Quem precisou de atendimento médico na UPA de Macaé precisou de paciência. A unidade de saúde não tinha médico suficiente para atender a demanda. Na UPA da Barra, segundo informações de pacientes, a unidade contava apenas com um profissional para atender uma grande demanda. A hora de espera era de 6 horas para conseguir o atendimento. Em nota, a Prefeitura de Macaé informou que a UPA da Barra conta com 3 médicos especialistas em clínica médica e que realizam o atendimento da recepção, tratamento de pacientes internados e acompanhamento dos casos de remoção para o Hospital Público Municipal ou outras unidades de referência da rede municipal. A UPA da Barra está inserida nas unidades que participam da estratégia de reestruturação definida pela Secretaria Municipal de Saúde, que já promove a contratação de mais profissionais e amplia a aquisição de exames para atender ao aumento da demanda de atendimento diante do cenário de redução dos índices de pandemia da Covid-19. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então, convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é facinho. Estamos de volta. A Polícia Militar apreendeu drogas dentro de um tonel que estava enterrada na Mata da Raia, em Saquarema, na região dos Lagos. Alex Maia tem um balanço dessa apreensão para a gente. A operação foi realizada quando uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento na região no momento, recebeu informações de que traficantes teriam saído da área de uma mata. Durante uma revista no local, os policiais encontraram um tonel enterrado. Dentro dele foram encontradas as drogas. Foram apreendidos 1.035 pinos de cocaína e 445 buchas de maconha. Todo o material foi levado para a delegacia de Saquarema, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso na ação. Com baixo consumo de carne bovina devido ao aumento no preço, a aposta para o consumidor é recorrer ao pescado. Veja na reportagem. Após o período difícil diante da pandemia da Covid-19, donos de bancas de pescados no mercado municipal de peixes veem na chegada do dezembro uma oportunidade de tentar alavancar as vendas. E tem procurado bastante, tá? Devido ao aumento da carne, né? Os clientes eles têm vindo no mercado de peixe para consumir mais peixe, né? Porque é um preço acessível, né? Então dá para colocar na mesa, né? Para a família poder estar comendo. Com o preço exorbitante das carnes, os pescados acabam sendo uma opção mais econômica para compor as ceias de Natal e Réveillon entre as famílias. Entre os peixes mais vendidos estão a corvina, a anchova, a pescada e o dourado, que possuem preços mais acessíveis. Já os peixes um pouco mais caros, mas que saem com mais facilidade, estão o badejo e a garopa. Se comparado aos preços de carnes vermelhas, ainda assim o consumidor sente a diferença no bolso. Olha só, 1 quilo de alcatra hoje é R$40, né? E você vem aqui no mercado, um peixe nobre é 40, 45, né? Então acho que apertou, você corre para um lado, entendeu? Você sai de um lado para correr no outro, você sai da frigideira e cai no caldeirão. Então está muito disputado. Agora você vindo cedo,
de repente comprando o peixe que está na safra dele, né? Aí você consegue um precinho melhor. E peixe é mais saudável que carne, né? Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, a piscicultura cresceu 5,93%. O crescimento é resultado do aumento do consumo. Motivados com os números positivos e a alta demanda e consumo, os negócios do segmento registraram um avanço este ano, se comparado ao ano passado. Somado a isso, está a inflação pelos açougues. Quais foram suas opções hoje aqui de pescado para levar para casa? Hoje foi o pescado, a pescada, né, que está R$ 23,00 o quilo. É Um preço mais acessível, né? É o preço mais acessível, né? É o que tem para hoje. A carne está disparando cada vez mais, né? Até o dólar também está aumentando demais e por isso a carne se torna um pouco mais cara, né? E nós estamos com essa esperança que as pessoas venham procurar um alimento mais saudável, né? O que é o peixe, né? Até mesmo um camarão também. E nós estamos nessa esperança que possa se aumentar. Aconteceu hoje no Rio Paraíba do Sul, em Campos, uma operação para coibir a pesca no período de Piracema, que é de reprodução dos peixes. Diversas redes foram apreendidas. A operação recebeu o nome de Ágata e, ao todo, foram apreendidas 20 redes de pesca e 18 covos, que funcionam como armadilhas de fundo de fácil recolhimento de peixes e crustáceos. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia do Centro de Campos e, durante a ação, os agentes realizaram a soltura de peixes e siris. A operação foi realizada pela Agência da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, de São João da Barra, com apoio do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Campos. Qualquer cidadão pode denunciar a pesca ilegal por meio do telefone 153. Vale lembrar que pescar em período proibido ou em lugares interditados por órgão competente, a pena é de detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas simultaneamente. Um filhote de cobra, jararaca e um largato foram resgatados em São Francisco de Itabapoana. Alex Maia tem uns detalhes pra gente. 2 animais silvestres foram capturados e soltos pelo grupamento ambiental do município. O lagarto estava no galinheiro de uma residência na localidade de Bom Jardim e o filhote da cobra se encontrava numa casa na localidade do Vilão. Por estarem em boas condições de saúde, os 2 animais foram soltos nas imediações da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba. E você, tem algum flagrante? Denúncia? Envia pra gente por aqui no RJ Interior. O seu problema é nosso. Moradores da Rua Beira Rio, no Clube de Engenheiros em Araruama, estão reclamando das condições precárias da rua. Quando chove, o local fica rapidamente alagado e a rua fica cheia de lama. Os moradores afirmam que é difícil de passar com os veículos devido às condições em que ela se encontra. Entramos em contato com a Prefeitura de Araruama para saber um posicionamento sobre o problema, mas ainda não tivemos retorno. Moradores do bairro Jardim Franco Plaza, em Macaé, reclamam da falta de iluminação pública. Quem reside na rua José Correia de Alencar questiona sobre a escuridão que se arrasta há meses. O local, que também sofre com a falta de segurança pública, contribui ainda mais com a ação dos bandidos. Vamos ouvir um trecho da reclamação de um morador que gravou esse vídeo pra gente. A realidade do bairro Jardim Franco Plaza, em Macaé. Ó, que coisa feia. Há anos e anos e anos, essa rua aqui, a antiga Rua 1, tá assim, ó. Enquanto lá a Zona Sul, lâmpada de LED. E aqui a população sofre demais com essa escuridão há anos. Uma prefeitura tão milionária, hein? Vereadores, prefeito, precisam olhar mais para esse lugar, hein? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Macaé, que, por meio de nota, informou que a demanda foi encaminhada para a Coordenadoria de Iluminação Pública, que irá ao local para fazer os reparos necessários. E chegou a hora do esporte. O Flamengo vai embarcar para a final da Libertadores com um empate amargo. Com o time reserva, o clube carioca abriu 2-0 e mesmo com o jogador a mais, vacilou.
O Grêmio buscou o empate com o Flamengo em 2-2 em Porto Alegre. A vitória estava nas mãos do Flamengo. Entretanto, após abrir 2-0, o Flamengo recuou e recolocou o Grêmio no jogo. E logo chegaram ao empate. Mesmo com o resultado, o Fla continua como vice-líder do Brasileiro, agora tem 67 pontos. Já o Grêmio, 18º colocado, com 36 pontos. O Flamengo agora tem a decisão da Libertadores pela frente. Neste sábado enfrenta o Palmeiras no Uruguai. Já o próximo compromisso pelo Brasileiro é na terça-feira contra o Ceará no Maracanã. Quer assistir essas e outras edições do RJ Interior? Veja como é fácil. O governo federal vetou a distribuição gratuita de absorvente a mulheres de baixa renda, mas algumas prefeituras do interior do Rio de Janeiro foram na contramão da decisão e criaram as leis e pondo em prática. Em Macaé, uma campanha chegou a arrecadar 23 mil unidades, ajudando muitas jovens e mulheres que não tinham condições de comprar. Quissamã foi o segundo município do estado do Rio de Janeiro e o primeiro do interior a implementar ações efetivas para suprir a carência gerada pela pobreza menstrual. Em Macaé, em agosto deste ano, o prefeito Elbert Rezende sancionou a Lei 4.766, que cria o Programa de Promoção da Dignidade Menstrual, que ainda está em fase de implementação pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Enquanto as prefeituras abrem licitações para a compra de absorventes, uma campanha foi realizada em junho deste ano em Macaé e conseguiu arrecadar 23 mil unidades de absorventes. Um grupo, Além dos Muros, juntou 17 voluntários que participaram da campanha nacional Livres para Menstruar e acabou ganhando destaque por fazer a diferença. O projeto Além dos Muros é formado por 5 jovens estudantes voluntários que acompanharam de perto as condições de muitas jovens e mulheres que estavam sem condições dignas no período menstrual. Agora elas querem que o tão sonhado projeto, que virou lei, seja cumprido. Oi, meu nome é Carolina, eu tenho 19 anos e sou uma das líderes do Além dos Muros. O Além dos Muros é um projeto social criado já faz 4 anos que faz diversas ações comunitárias dentro do município de Macaé. Uma das nossas maiores campanhas foi o Livres para Menstruar, que a gente fez em associação com Girl Up, que é uma ONG global em associação com a ONU, que promove ações de igualdade de gênero pelo país. Então, nós entramos em contato com a campanha Livres para Menstruar e trouxemos essa campanha para Macaé. Com uma grande ajuda de diversas pessoas, doadores e líderes políticos, a gente conseguiu um resultado incrível dentro do município. Olá, meu nome é Luísa, eu tenho 19 anos e eu sou líder do Além dos Muros aqui em Macaé. De início, as nossas expectativas eram muito baixas, a gente não esperava ter tanta aceitação do público para essa campanha, que a princípio era um tabu no meio da sociedade. Mas a gente conquistou muito e a gente conseguiu mais ou menos 23 mil unidades de absorvente que foram distribuídas para 10 instituições aqui de Macaé. E além de Macaé, a gente conseguiu levar também algumas doações para Rio das Ostras. Então a campanha ela se expandiu para fora da nossa cidade, o que foi muito bom, o que deu uma visibilidade muito importante para o nosso assunto. E agora o nosso foco principal é manter em vigor a lei que já foi aprovada, que é a distribuição gratuita de absorventes, que basta ser pressionada para ela realmente funcionar a partir do ano que vem. Ainda falando sobre este assunto, nós convidamos a advogada tributarista Reisa Salles. Reisa, muito obrigada pela sua participação aqui. Distribuir absorvente é questão de saúde e dignidade? Com certeza, Andréia. Hoje nós temos um quadro, né, que é crítico em todo o país, onde situações mulheres e também trans, pessoas de
outros gêneros também estão sofrendo por conta da falta de acesso a esses kits higiênicos de absorventes. Então, é uma questão de saúde pública, até porque não envolve só a questão financeira de estar sem o dinheiro para poder comprar os absorventes. Também é uma questão de saúde, porque muitas meninas, muitas mulheres em situação de rua, não têm acesso a esses itens, elas procuram ver outros meios de estancar, né, o sangramento da menstruação. Então, isso é muito crítico. Eu vi até casos, como a gente viu na matéria, as meninas visitaram os bairros e tiveram relatos de mulheres que utilizavam até o próprio jornal, né, para estancar a menstruação, né? Há relatos que elas utilizam jornais, papel de pão, roupas, né, velhas, algum tipo de pano, papel higiênico. Então, isso é uma situação muito crítica que todo mundo precisa estar olhando para esse caso. Agora, como poder cobrar do poder público? Então, nós tivemos, né, recentemente sancionado uma lei federal com alguns vetos, né, que isso trouxe à tona novamente essa discussão sobre a pobreza menstrual. Por quê? Como que nós vamos cobrar esse acesso, essa distribuição gratuita? Os municípios e o Estado, eles têm buscado meios de estar fomentando esses kits higiênicos para estudantes e também para pessoas em vulnerabilidade, né, extrema. São as pessoas em situação de rua, as pessoas que são atendidas pela assistência social. E aí nós precisamos que os governos eles regulamentem legislações para que possa estar possibilitando esse acesso a essas mulheres e essas meninas. A gente vê que as prefeituras do interior do estado estão, mesmo com veto do governo federal, estão criando leis, projetos de lei para colocar em prática no ano que vem, até mesmo no início das aulas, né? Agora, que propósito o estudo faz para reduzir essa desigualdade de gênero na tributação sobre o consumo? Então, nós tivemos um impacto por conta desse veto, né, que lá nessa legislação federal, ela previa que esse kit de higiene menstrual ele fosse disponibilizado dentro da cesta básica. Isso já era um impacto que traria um impacto tributário, porque todos os itens que são considerados essenciais, que são incluídos na cesta básica, eles, em regra, eles têm uma tributação menor. Verdade. Então, esse é o primeiro efeito que nós teríamos que ter, uma tributação menor desses itens de absorvente, porque isso faz com que a gente tenha um melhor acesso. Porque, né, nem todo mundo sabe, os absorventes eles têm um impacto tributário muito pesado. Só de ICMS é 25%. Imagina, 25% a mais do que você deveria pagar. Além dos tributos federais, né, que também são incluídos. Agora, eu vi que você também participou da campanha, né? Em condomínios, casas, todo mundo participando dessa campanha que chegou aí a 23 mil unidades que foram distribuídas justamente para quem precisava, né? Sim, sim. Nós conseguimos uma boa arrecadação, né? Em parceria lá com o Instituto Além dos Muros, que é um grupo de meninas que estão realmente tomando a frente dessa campanha. E nós conseguimos bastante pessoas que passaram a olhar esse problema com outros olhos, porque até você ter, né, essa informação, você não imagina que tantas meninas têm dificuldade todo mês, né, porque é uma questão mensal, né, todo mês tem essa dificuldade de ter acesso a esses itens. Então, muitas mulheres começaram a olhar realmente essa necessidade e abraçaram a causa, e foi muito legal. E a gente vai estar de olho, né? Sim, com certeza. Olha, muito obrigada pela sua participação. Alguma consideração final? Não, a gente só espera aí que os governos, né, eles deem mais assistência a essas mulheres, que eles criem programas que realmente façam essa distribuição dos absorventes, tanto nas escolas quanto na assistência social, para as moradoras de rua, né, para os moradores de rua também, que também foram impactados, que são os trans, que são 10% da população de rua é composta por trans, né, essa população também não é vista. Então, nós esperamos que os governos eles façam a parte deles, a gente faça a nossa parte também, todo mundo vai colaborar com certeza, e com isso a gente consegue igualar os direitos. Verdade, obrigada, viu? E vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira? Cabo Frio, sol com muitas nuvens, máxima de 29 e mínima de 17. Casimiro de Abreu e Macaé, sol entre nuvens, máxima de 31, mínima de 17. Campos, sol com nuvens, máxima de 30, mínima de 20.
E São João da Barra, sol com muitas nuvens, máxima de 29 e mínima de 19 graus. A edição desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da noite. Não se esqueça de visitar as nossas redes sociais, olha, que aparecem aqui na sua tela. Uma boa noite para vocês e até amanhã.